Aqueles que dormem no pó. Veja o que diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 3, verso 19. Com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Parece uma maldição, e se a palavra de Deus tivesse terminado por aqui, que dura mensagem seria essa? Seria essa uma maldição de Deus para a humanidade ou uma previsão, um prognóstico, uma profecia daquilo que o diabo faria conosco? Vamos entender o contexto, Gênesis capítulo 3, verso 17 e seguinte. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó tornará. Graças ao bom Deus, que essa profecia não termina por aqui, porque ele disse ainda: esmagarei a cabeça da serpente. Está aqui, um pouquinho antes, Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Não foi apenas lá no Éden, não é apenas no momento em que ele foi tentado no deserto, não foi apenas no Getsêmani, quando ele passou por agruras e suou sangue vertido por prever, porque o diabo lhe mostrou em profecia aquilo que eu, que você estamos fazendo, rejeitando o nosso Salvador. Milhares estão fazendo isso, e foi colocado diante dele que a sua morte seria nada mais do que um pó, pouco resultado. Mas a promessa foi além. Ele venceu no deserto, ele venceu no Getsêmani, ele venceu quando venceu a morte e ressuscitou, e com isso ele dá a nós de novo o poder de uma vida reformada, transformada, regenerados, conforme fomos feitos em Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Fomos feitos à imagem de Deus, e o pó nada tem a ver conosco, porque Deus começou dizendo: haja luz, e fez separação entre as águas e o pó. É Ele que é o Senhor da vida, é Ele que é o Senhor da luz, Ele é o príncipe deste mundo, e é sobre isso que vamos falar agora, quando nos remetemos a estudar o que disse João, capítulo 11, verso 24. Vamos entender que o conceito de morte e de ressurreição, a esperança que a Bíblia nos dá, que a palavra do Senhor nos dá, que foi vista até agora no Antigo Testamento, ela coaduna com a existência de Jesus. É contemporâneo esse pensamento da ressurreição ao tempo de Jesus, e depois de Jesus, ao Novo Testamento, vem até nós essa esperança forte, alvissareira, verdadeira, conquistada e demonstrada, porque Jesus ressuscitou, e também não foi o único. Nós vemos Marta esboçando aqui a sua fé. João capítulo 11, verso 24. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. 4 dias se passaram desde a morte de Lázaro, aquele ser amado de Jesus, aquela família que morava no coração de Jesus aqui na terra. Eram seus amigos do dia a dia, e ele retardou a sua promessa 4 dias para a glória de Deus, para mostrar que ele venceu e vence a morte. Ele venceu a morte de Lázaro. Diziam alguns: não poderia ele, que cura outros, ter também curado a Lázaro? Mas agora ele diz: onde estás? Sai para fora. A mensagem de Jesus para Lázaro foi: sai para fora. Deixa de ser pó na terra, uma múmia embalsamada que ele estava. Mas ele saiu para fora, e pessoas louvaram, testemunharam. É um fato histórico bem registrado, e não há dúvidas de que o morto ressuscitou. E não foi o único. Vamos ver adiante. Atos capítulo 23, versos 8. A incredulidade
não é uma coisa do agora. Ela vem desde o Éden, quando foi dito: não toques nessas frutas, porque se dela tu comerdes, certamente morrerás. E a dúvida veio, e Satanás disse, lançando a dúvida: certamente não morrerás. E o resultado? Adão e Eva no pó da terra. A promessa foi cumprida porque ela foi, na verdade, uma antevisão, um prelúdio. Foi, na verdade, uma profecia terrível, onde Deus nos avisou das consequências do pecado. Certamente morrerás, e agora que comeu, és pó, e ao pó tornarás. Mas não para por aí. Nós vemos os saduceus, como alguns de nós que são incrédulos, em Atos capítulo 23, verso 8. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. E foi diante deles que se comprovou aquilo que Jesus fez, a ressurreição de mortos. Vários exemplos foram citados na Bíblia, e nós vamos agora para Daniel capítulo 12, verso 1. Quem é o anjo Miguel? O grande príncipe. 12, verso 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberado. Liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Porque Deus respeita a sua fé. Saduceu, você não acredita na ressurreição, nem em Deus, nem em anjos, nem em espíritos? Pois então, seu destino está selado, a morte eterna. Não encontrou o Salvador Jesus, não vivificou a sua fé, não se tonificou para a vida. Aí nós vamos agora para o livro de Daniel, capítulo 8, verso 11. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Agora nós vamos vendo os títulos de Jesus: príncipe dos príncipes, Miguel, o príncipe, e agora aqui, o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário e ofereceu ao príncipe, e ao local do santuário foi destruído. Por causa de uma rebelião, a rebelião nos céus contaminou os homens que entraram também em rebelião. E agora então o príncipe do exército vem, tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e ao local do santuário. Agora nós vemos então o papel de Jesus como príncipe da vida para restaurar contra o poder do mal, contra o poder da morte. E em Daniel capítulo 12, versos 3 e seguintes: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor dos céus, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão de um lado em busca de maior conhecimento, por todo lado em busca do maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos, meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. É a ressurreição. E continua: eu ouvi, mas não compreendi. Por isso eu perguntei: meu Senhor, qual será o resultado de tudo isso? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Até agora nós estamos no fim, nós estamos no tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, ao final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Deus avisou Daniel: você vai morrer.
mas nos últimos dias vou ressuscitá-lo para receber a herança que lhe cabe. Bom, vamos adiante. É Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. Eu sei que o meu Redentor vive, que ao fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Então não pense que é um espírito que está descarnado, é um imaterial. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia o meu peito, o meu coração. Está lá no fundo do nosso coração o desejo da vida eterna, a ânsia de vencer a morte. O elixir da longa vida é uma história que vai perpassando gerações, desde a antiguidade se busca um remédio, uma solução para a doença e para a morte. Mas a promessa de Deus é que Ele providenciou o Cordeiro, Jesus, que veio e substitutivamente pagou o preço da morte por mim e por você. Agora nós temos direito a beber da água da vida, a comer do fruto da árvore da vida, alimentar-nos das folhas dessa árvore para a cura e comermos dos frutos para a vida eterna. E a vida eterna, o maior fruto é estarmos com Jesus, o vencedor que venceu a morte. Agora, então, em Salmos 49, 15, vemos salmodiando, 49, verso 15. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. A crença, portanto, não fica apenas no Velho Testamento, é um motivo de louvor, de glória. O salmista rememora isso. Mas nós vamos, além disso, a Salmo 71, 20. E aqui temos: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Nós seremos chamados da sepultura, os mortos. Mas você e eu que estamos vivos, se assim estivermos quando da volta de Jesus, teremos o nosso corpo totalmente refeito, regenerado, com esses mesmos olhos, nessa mesma carne, mas num corpo incorruptível, como diz Paulo, de uma maneira contaminados pelo poder tonificador e vivificador de Jesus. É Deus conosco, Emmanuel. E onde há Deus, o príncipe da paz, o príncipe da vida, o autor da vida, não há lugar para a morte. Porque ele venceu a morte. Ele espanta Satanás, o autor da morte. E ele é o vencedor, já venceu e está entre nós. Daniel, capítulo 12, verso 2, lemos agora há pouco e vamos de novo a ele. Multidões dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Vamos lembrar que quando Jesus ressuscitou, está registrado nos evangelhos, muitos também ressuscitaram e deram testemunho da verdade de que Ele era o Salvador. Eu estava morto e agora estou aqui vivo, dando testemunho do Salvador. E assim muitos creram de que Ele era o Cristo. Para isso, Deus quer você ressurreto agora, abandonando o mundo do pecado. Você se encontra sepultado, cheio de pecados, vivendo nas tristezas dessa vida. Deus te chama para o resgate, para uma vida plena, agora, para você ser ressuscitado do mundo do pecado já, e poder assim continuar rumo à vitória final. Se acaso cair, soldado, se acaso a morte me alcançar, te alcançar, se alcançou algum parente nosso, alguma alma querida nossa, a nossa esperança é no autor da vida. Ele ressuscitará e tirará dos nossos olhos toda lágrima. Ele fará a vitória final. E é o que temos também em Apocalipse, capítulo 14, 9 e 10. 14, versos 9 e 10, é a revelação de Jesus Cristo, o livro de Apocalipse, um livro temido por um nome que foi assim atrapalhado na sua interpretação. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias, é assim que começa dizendo esse livro. E essa revelação nos diz em Apocalipse 14, versos 9 e 10. Um terceiro anjo o seguiu dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que será derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do tormento de tais pessoas lhe segue
dando a explicação do que acontecerá com os ímpios. Mas no verso 12, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouviu uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor, que agora em diante, morreram no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão de suas fadigas, pois suas obras os seguirão. As obras os seguirão, porque não apenas pela graça, mas pelas obras também somos julgados, e pelas obras também somos considerados justos, como justo foi Jesus, que pelas obras também venceu o mal. Bom, todos estão diante da mesma promessa. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato é a promessa de Jesus que está em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Um convite para a ceia final com o nosso Deus. É importante lembrarmos Apocalipse 12, 2. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Quem? A igreja, a mensageira, você que é o mensageiro de Deus, está a ponto de ter aí o cumprimento da promessa. Apocalipse 1, verso 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Começamos a distinguir aqui alguns grupos de pessoas. Algumas pessoas ressuscitaram e tornaram a morrer. O caso de Lázaro, me parece. Ele ressuscitou. Se está morto ou não, nós não temos essa expressão. Pode ser que ele ainda esteja vivo. Mas outras pessoas ressuscitaram com Cristo e estão nos céus ainda aguardando para tornar a terra como primícias da salvação de nosso Deus. Mas agora estamos diante de grandes grupos de salvos que vão abrir os olhos, ressuscitar para ver Jesus voltar. E também alguns ímpios, eles vão ver aquele que condenaram, que blasfemaram, que cuspiram, que bateram. Ali estará Herodes, Pilatos, homens sanguinários que condenaram o Filho de Deus. E aos filhos dos filhos, aqueles que pregam a palavra, estarão lá para ver Jesus retornando em glória e majestade. Esse mesmo Jesus que viste subir, retornará, e com nossos próprios olhos o veremos. E então nós vemos de novo a promessa que está lá dos três anjos, né? A partir do momento que nós vemos aqui em Daniel 12, verso 2, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor dos céus, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras desse livro até o tempo do fim. Muitos irão de um lado em busca de maior conhecimento. Bom, aqui nós vemos então que haverá um tempo onde essas coisas se cumprirão. Está lá em 12, verso 7, última parte. Haverá um tempo e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Está, portanto, chegando o tempo em que nós estaremos dando cumprimento àqueles que guardam os mandamentos e aqueles que obedecem à palavra de Deus, encontrarão essa promessa registrada por Ellen White no livro Grande Conflito, página 528, da qual eu trago um pequeno parágrafo para terminarmos o programa de hoje. As sepulturas se abrem e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Daniel 12, 2, que acabamos de ler. Todos os que morreram na fé e na mensagem do terceiro anjo saem glorificados do túmulo para ouvir o concerto de paz estabelecido por Deus com aqueles que guardam a sua lei, até mesmo aqueles que os transpassaram. Apocalipse 1, 7. Nós lemos agora há pouco, mas vamos tornar a ler. Apocalipse 1, 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todo o povo da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Portanto, haverá um terceiro momento onde todos enfrentarão o juízo, enfrentarão o autor da vida e aquele a quem gritaram, crucifica-o, a quem tentaram apedrejar, aqueles a quem desatentos desobedeceram.
Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais obstinados inimigos de sua verdade e de seu povo ressuscitarão para contemplar em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Fiel, obediente, vai ser honrado. Desobediente, teimoso, descrente, fica na sua descrença e encara a morte eterna. Consequências eternas da sua escolha hoje. Vê e entende. Para você ver, curtir e compartilhar esse programa, digita aí #VêEntende e multiplica compartilhando com os amigos, tocando no sininho, botando a boca no trombone, porque a Bíblia diz e a palavra revela e você vê e entende. Com esse programa nós estamos aumentando a dimensão da palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos a teu dispor para estudarmos a tua palavra, para compartilhar o pão da vida que tem nos dado com outras pessoas, pessoas que precisam fortalecer a fé, que precisam da tua palavra de ânimo, de encorajamento para o dia a dia da vida, para nos socorrer no momento da tristeza, no momento em que perdemos alguém, no momento de desespero, no momento de tristeza profunda por alguma coisa que Satanás tenha colocado como cardos e espinhos na terra na qual temos de viver, temos de comer. Senhor, com o suor do rosto estamos aqui enfrentando a labuta dessa vida, mas confiados, firmes na promessa de que esmagou a cabeça da serpente e que tornas para dar vida aos nossos mortos. E nós que estamos aqui como mortos-vivos, sem a plenitude da tua luz, traz para nós a tua luz correndo, Senhor, o teu pão da vida, e faz de nós luz para o mundo e sal para a terra, em nome de Jesus. Amém. Você, luz para o mundo. Não fique na escuridão. Antes, seja luz. Vê e entende.